Durante a semana, vimos eventos históricos marcarem os rumos do poder nas democracias latinas. Após 9 anos, o STF chegou a um veredito no julgamento do recurso que trata da descriminalização da cannabis para uso pessoal. Já na Bolívia, um movimento golpista tomou as ruas de La Paz em uma tentativa frustrada de depor o presidente do país, Luiz Arce. Veja em detalhes os principais assuntos que tomaram conta da política esta semana. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal da Mídia Ninja, rumo à meta de 1 milhão de seguidores. Agora vamos ao giro de notícias. O ex-chefe da Secretaria de Comunicação durante o governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, deve ser indiciado ao final das investigações que apuram o esquema de comércio ilegal das joias sauditas. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim. Weingarten alega ser vítima de perseguição política. Além dele, a expectativa é a de que o ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, o general Lorena Cid e o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto estejam na lista de indiciados. Segundo fontes a par das investigações, a PF deve indiciá-los entre esta segunda e terça-feira. Pesam sobre os envolvidos as suspeitas de terem negociado os itens em lojas de leilão nos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República enviou nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal um parecer para manter a prisão dos irmãos Brazão e do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Eles estão presos desde março deste ano, sob acusação de mandarem matar a vereadora Marielle Franco. No parecer, o vice-procurador Hidemburgo Chateaubriand afirma que os 3 acusados devem continuar presos. A custódia, segundo a PGR, é necessária para a garantia da ordem pública e o andamento das investigações. O pedido de soltura foi feito ao Supremo pela defesa dos acusados. Prefeitos aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, receberam centenas de milhões de reais em emendas secretas, tornando Alagoas que mais ganhou este tipo de verba pública para o setor de saúde. Os dados foram apurados pelo jornalista Igor Melo, do site ICL Notícias. Entre os prefeitos mais beneficiados estão o pai e o primo de Lira. Segundo o levantamento, a média per capita de emendas para a saúde em Alagoas é 5 vezes maior do que no restante do país. Com pouco menos de 8 mil habitantes, o município de Barra de São Miguel, sob a prefeitura de Benedito da Lira, pai de Arthur Lira, recebeu quase 2.600.000 reais. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, resiste ao levante golpista liderado pelo general deposto Juan José Juniga, forçando o recuo das tropas rebeldes após renovar a cúpula militar do país. Logo que assumiu o posto ao lado do presidente, o novo comandante-geral ordenou a retirada dos militares sublevados da praça do governo, dando partida à desmobilização dos rebeldes. O embaixador do Brasil na Bolívia, Luiz Henrique Sobreira Lopes, disse em entrevista à Globo News, ainda na tarde desta quarta-feira, que, ao que tudo indica, o golpe fracassou. O deputado federal Ricardo Salles se tornou alvo de uma representação enviada na tarde desta quinta-feira à Procuradoria-Geral da República, pela suspeita de ter feito apologia à tentativa de golpe na Bolívia. Parlamentares do PSOL, como Fernanda Melchiona e Glauber Braga, assinam a denúncia. O ex-ministro do Meio Ambiente gerou revolta nas redes sociais após ter elogiado os militares que tentaram um golpe no país do presidente Luiz Arce esta semana. Em um post nas redes, ele diz, abre aspas, que na Bolívia os militares melancias têm coragem. Uma petição também foi aberta pela suspensão do mandato de Salles, reunindo 100.000 assinaturas nas primeiras 5 horas. Por fim, assista ao resumo do julgamento sobre a descriminalização da maconha no STF. No início da tarde, o ministro Dias Toffoli fez um complemento do voto apresentado na semana passada, reiterando que, no seu entendimento, nenhum usuário de nenhuma droga deve ser criminalizado, formando maioria pela descriminalização. Nós temos a descriminalização, que já conta, senhor presidente, a descriminalização com 6 votos. O meu voto se soma ao voto da descriminalização. Hoje pela manhã, Vossa Excelência me perguntou se o meu voto, como é que o meu voto
era para ser proclamado. Por isso que também eu entendi por bem fazer essa complementação ao voto. Se eu não fui claro o suficiente, o erro é meu, de comunicador. Se o comunicador não se faz entender, o problema não é do receptor, é do vaso comunicante. Então, é por isso que eu faço essa explicitação. Ou seja, já há 6 votos pela descriminalização. Mas na verdade, o meu 6º voto não é um 6º voto pela descriminalização, porque a descriminalização já existe desde 2006, desde que sancionada a lei. E repito, não só para cannabis, para todas as drogas. E repito, se nós dermos uma interpretação conforme só para cannabis, nós estamos, a contrário senso, criminalizando os demais usuários de outras drogas. E eu não leio na lei essa criminalização. Fux discutiu a matéria sequência, retomou seu juramento quando foi presidente da Corte e votou contrário. Por último, a ministra Carmen Lúcia votou acompanhando o voto de Alexandre de Moraes, somando no placar a favor. Aquele menino, ou aquele rapaz, ou aquela pessoa que fosse pega numa determinada localidade, com determinadas características pessoais, era considerado traficante com uma quantidade muito menor de droga do que outro. Em outra situação, em outro local, com outras características pessoais, passava a ser considerado apenas usuário. E estudava um tratamento jurídico penal com consequências para a vida dos dois absolutamente diferentes, o que quebra a igualdade. Quebra mais, quebra a segurança jurídico individual, porque cada um de nós sabe, se beber, dirigir, tiver um acidente, você responderá por isso civil e penalmente, conforme as consequências. Pode ser eu, pode ser outra pessoa, qualquer um de nós, mas nós sabemos quais são as consequências. Neste quadro, há uma anomia definidora de critérios que leva a uma desigualdade no tratamento do próprio Estado, que é obrigado pela Constituição a promover a igualdade e, além disso, uma insegurança, porque a pessoa não sabe, se ela fizer uso da droga, qual é a consequência que se terá. E a gente sabe, e nós aqui temos tantas e quantas causas, habeas corpus principalmente, nos quais a gente reconhece que o único critério utilizado para a condenação tinha sido o porte de droga. O julgamento termina amanhã, quando será debatida questões referentes à quantidade que diferencia o usuário de traficante, além de outras recomendações para o Congresso e o Executivo. Obrigado. Nós iremos proclamar o resultado amanhã. Nós temos alguns bons consensos. Primeiro, o de descontingenciamento do fundo. Segundo, penso que todos são favoráveis ao uso de parcela dos recursos do fundo para uma campanha de esclarecimento contra o consumo de drogas. E penso que há consenso de que não é legítimo o consumo em local público. Há uma maioria que entende... categorizar como ilícito, porém de natureza administrativa, e há uma maioria que se dispõe a fixar um quantitativo que distinga consumo de tráfico até que o Congresso venha a fixar, sendo que penso que essa maioria não fixa prazo, apenas diz que vai prevalecer o que nós estabelecemos até o momento que o Congresso fixar. E nós entendemos, a maioria, que é importante fixar a quantidade que distingue porte para consumo pessoal de tráfico para impedir a discriminação que está documentada em pesquisas que foram aqui reveladas pelo ministro Alexandre e confirmadas numa ampla matéria da Folha de São Paulo, em que veiculou pesquisa realizada pelo INSPER, prestigiada Faculdade de São Paulo. Portanto, é assim que estamos nesse momento e amanhã nós firmaremos as teses alinhadas com essas proposições que granjearam maioria do plenário, respeitadas as importantíssimas manifestações contrárias.
Um dia após anunciado o veredito, o Supremo se reuniu novamente para definir quais os critérios de quantidade do porte de cannabis deve diferenciar o usuário do traficante. Desta forma, a Corte fixou em 40 gramas e 6 plantas fêmeas o porte que diferencia o uso pessoal do tráfico. Então, a tese ficaria, nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343, será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, até que o Congresso venha a legislar a respeito. Tá bem assim, ministro Gilmar? De acordo.